Fala aí, audiência, tudo bem com vocês, meus irmãos? Paz e alto seja com todos. Meu irmão Felipe, abençoado. Meu irmão Romilson, abençoado. Irmãos, quero tocar um assunto aqui com vocês, junto com os irmãos aqui, ó, pra gente estar estudando e falando sobre o partir do pão. Eu convido os irmãos a abrir aqui já Lucas capítulo 22, versículo 19. O que ele está dizendo lá? Então tomou o pão, isso é do Mashiach, presta atenção, meus irmãos. Então tomou o pão e, havendo dado graça, partiu-lhes e Deus dizendo: isto é meu corpo que vossa causa é dado. Fazei isto em memória de mim. O Mashiach aqui ele está falando que é o corpo dele, aquele pão que ele está partindo. Ele pega o pão e parte o pão e acrescenta para dizendo: fazei isso em memória de mim. No versículo 20 ele diz: ó, da mesma maneira, depois havendo ceado, disse acerca dos cálices. O que quer dizer isso? Depois de haver ceado. Então quer dizer que não é o partir do pão junto com o cálice. Não é pegar o cálice e o pão e partir junto. Isso daqui está mostrando que foi ceado o pão. Depois, vocês podem pegar e comprovar no versículo 20. Ó, de maneira, depois de haver ceado, disse acerca do cálice: este é o cálice, é o novo pacto mediante do meu sangue, que por vossa causa é derramado. Então, meus irmãos, aqui a gente consegue entender que é o pão ceado e partido. Depois é a ceia do partir do cálice. Então ele separa duas coisas. Naquele evangelho de João, suposto escrito por João, no capítulo 13 ele está falando que come junto, parte o pão e molha ainda e bota Yahshua como acusador. Para mim, sai fora. Isso deleta. Passa a palavra um pouco aqui para o irmão Felipe. Então, veja bem, irmãos, paz de alto. Muitas pessoas estão dizendo assim: ah, mas Paulo disse que o cálice é comunhão, o pão é a comunhão. Só que eu achei aqui na escritura que Paulo partiu o pão. Paulo partiu o pão. Se vocês forem ver no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. E no versículo 46 do capítulo 2 de Atos, vai dizer que eles partiam o pão de casa em casa. E aqui em Atos, capítulo 20, no versículo 7, vai dizer bem assim, aliás, no versículo 6, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Trode, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Em outras traduções, como por exemplo na Bíblia King James, quem tem a Bíblia King James, veja aí, vai estar escrito assim: eles ajuntaram com a finalidade de partir o pão. Então, meus irmãos, até Paulo partiu o pão. Então esse negócio de falar, o cálice de bênção é a comunhão. É a comunhão, mas tem que partir o pão também. Tá entendendo, irmãos? Então é físico e espiritual. Não pode fazer uma coisa só e descartar. Não adianta tentar refutar as coisas com versículo isolado, que não, isso daí não cola. Tá entendendo? E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11 que sejam meus imitadores, assim como os imitadores do Mashiach. E outra coisa, em Gálatas capítulo 1, versículo 12, vai dizer que ele recebeu o evangelho do Mashiach, não de homens. Então, o Mashiach ensinou, ele não foi ter com Pedro e com os apóstolos para falar que tinha que partir o pão. Tá aqui, ó. Atos capítulo 20, versículo 7, e também no versículo, peraí, se eu não me engano, tá no versículo 11 aqui, ó. No versículo 11, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu, ou seja, até a madrugada. Tá entendendo, irmãos? Então é dessa forma aí. Então caiu por terra esse negócio de falar que o cálice de bênção é só a comunhão espiritual, que a escritura fala ao contrário. E Paulo, ele tem a mesma doutrina de Pedro, Tiago e os outros apóstolos. Então, o Mohamed isso aí também vai dar uma palavra aí. Bom, nós estamos aqui em Porto Alegre, né? Fazendo a imersão dos irmãos, e vamos fazer também o partir do pão hoje. E aí os irmãos me chamaram para dar uma pequena palavra aqui com respeito a essa questão. Mais na frente nós vamos estar falando no vídeo, vamos estar lançando aí também no canal Manual Dial. Mas isso aí é uma questão que é inquestionável, essa questão do partir do pão. Quando você lê Malaquias capítulo 1, versículo 7, diz assim: apresentando o alimento impuro no meu altar, e vocês dizem, como te tornamos impuro?
dizendo: a mesa de Ial é desprezível. No livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 7, aparece o altar do Eterno. Só que Malaquias, no próximo versículo, no versículo 8, ele fala que essa mesa do Eterno, esse altar do Eterno é a sua própria mesa. E tudo que está no Velho Testamento está também no Novo Testamento. O que está no Novo Testamento está representado lá no Velho Testamento. Então no Velho Testamento existiu o altar do Eterno. E esse altar foi chamado de mesa, a mesa do Eterno. O que estava sobre essa mesa? Sobre essa mesa estava o cordeiro que foi sacrificado. Aquele cordeiro ali, ele é uma tipologia de Yahshua. Só que aí o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando cordeiros aleijados, mancos, cegos. Eles falaram: não, pega qualquer um lá e leva e coloca lá sobre o altar, sobre a mesa do Eterno. Aí o Eterno virou e falou assim: ó, vocês estão desprezando a minha mesa. Por quê? Porque eles não estavam entendendo que o que tinha que ser oferecido em cima daquela mesa, daquele altar, era Yahshua Mashiach. Aquele cordeiro representava Yahshua Mashiach. Então tinha que ser um cordeiro perfeito, sem ser aleijado, sem ser cego. Um cordeiro perfeito tinha que ser apresentado sobre o altar, sobre a mesa. Mas não, eles estavam pegando os cordeiros aleijados lá e levando e apresentando o Eterno. Falou: vocês estão desprezando a minha mesa. Mas quando nós chegamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele fala assim: nós não podemos nos tornar participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Então a mesa do Eterno, ela está no Velho Testamento e está no Novo Testamento. No Velho Testamento, o que estava sobre a mesa do Eterno, sobre o altar, sobre a mesa do Eterno, era o Cordeiro Pascual. No Novo Testamento, Yahshua mostra que o que está sobre a mesa agora é o pão e o cálice. E por que Yahshua escolheu o pão? Porque o pão, ele é feito do trigo. E o trigo, para poder formar o pão, ele tem que ser moído. Então Yahshua virou e falou assim: eu fui moído por vós, eu fui despedaçado por vós. Então por isso que ele escolheu o pão para representar o corpo dele, que estaria sobre aquela mesa ali. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele virou e falou o quê? Quem come e bebe indignamente está bebendo para sua própria condenação. O que a pessoa está fazendo? Ela está desprezando aquilo que está na frente dela ali. Ela não está reconhecendo o pão e o cálice como representando o Mashiach. Ela desprezou a mesa de Ial, igual o pessoal fez no Velho Testamento. Como é que o pessoal fez no Velho Testamento, desprezando a mesa do Eterno? Colocando um cordeiro aleijado lá, ou colocando um cordeiro cego. O Eterno falou: vocês desprezaram a minha mesa. E com isso vocês desprezaram o meu nome. Então rejeitar o partir do pão, ou considerar que aquilo ali é um suquinho, considerar que aquilo ali é um pedacinho de pão qualquer, é desprezar a mesa do Eterno. É desprezar aquele que foi morto por nós, Yahshua Mashiach. E lá no livro de Malaquias diz que quem desprezava a mesa do Eterno estava desprezando o nome do Eterno. Então hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. E os irmãos vão estar lançando aí no canal deles aí, mas nós vamos estar trazendo aí no canal Manual de Ial um estudo completo com respeito a isso, mostrando o quanto é sério desprezar a mesa de Ial. Nessa traduçãozinha aqui, ó, que é uma tradução Novo Mundo, quando nós lemos 1 Coríntios, fala assim: a mesa de Jeová. Por quê? Porque eles já sabem que o nome que está ali é o nome do Eterno. Então assim, a mesa de Ial. O que Ial colocou sobre a mesa dele para nós alimentar? O filho dele. Qual é a melhor coisa que o Eterno tem para nós? Seu filho. E ele falou o quê? Aí está meu filho, alimenta dele. Vocês têm que alimentar de Ial. Então lá eles faziam o quê? Eles pegavam o cordeiro e comiam o cordeiro. Depois que eles colocavam ele sobre o altar lá que fazia o sacrifício, não era só sacrificar, não. Eles tinham que comer o cordeiro. E Yahshua fez o quê na mesa dele? Ele falou: esse é o meu corpo que é entregue por vós. O que eles tinham que fazer? Comer do pão. E tinha que beber do cálice, que representava o sangue de Yahshua que foi derramado por nós. Então, essa questão aí, meu irmão, caiu por terra. Essa questão dessas pessoas que estão trazendo aí, isso é falta de entendimento e ao mesmo tempo estão jogando muitos dentro do buraco porque está rejeitando, desprezando a mesa do Eterno, desprezando o que está sobre a mesa. Quando nós comparecemos diante do partir do pão, nós temos que nos comparecer com reverência, com respeito diante daquilo que está colocado ali na nossa frente, que é o cálice e o pão. É igual no Velho Testamento, eles não entenderam isso, foi lá e pegou um cordeiro aleijado, manco, cego, jogou lá em cima da mesa, falou: pode ser qualquer um. O Eterno falou: vocês desprezaram o meu nome, porque vocês estão colocando animais cegos. Isso aí nunca representa o meu filho. Meu filho, ele é perfeito. Entendeu, irmão? Então é isso aí. Olha só, meus irmãos, aqui ó, só para vocês poderem estar entendendo, 1 João no capítulo 2, no versículo 5, diz bem assim, ó: mas o que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Ial tem sido consumado, e por isso sabemos que estamos nele.
no versículo 6 é tremendo, presta bem atenção. O que diz que está nele deve andar como ele andou. Como que o Mashiach andou? O Mashiach, ele andou fazendo o jejum espiritual. Como que ele fez o jejum espiritual? Ele fez o espiritual depois da sua imersão espiritual. Mas ele fez físico também, porque ele foi no Rio Jordão e se imergiu. Foi imergido. E logo após ele foi fazer o jejum no deserto. Foi físico. Ele ficou 40 dias fazendo o jejum espiritual e físico. Fez imersão, jejuando, e físico e espiritual, os dois. Logo após também, irmãos, vocês podem estar vendo que o partir do pão também é espiritual e físico, porque ele andou. O que está escrito aqui no versículo 6? O que diz que está nele deve andar como ele andou. Ele fez a oração no Monte das Oliveiras espiritual e físico também, porque caía gotas de sangue nele. Então eu não acho justo, não sei os irmãos, mas eu não acho justo você fazer a imersão espiritual e física, o jejum espiritual e físico, e partir o pão só espiritualmente. Isso daí para mim não é justo. E você não está andando na mesa do Eterno, você está tirando uma perna da mesa do Eterno. Então tem que ter um entendimento de conjunto. E irmãos, também eu quero estar comentando sobre a orientação dos irmãos, né, sobre o partir do pão. Como que a gente pode estar partindo? Pode partir o pão uma vez por ano, ou cada 2 semanas, ou uma vez por mês? Pode, irmãos. Por quê? Porque as escrituras estão mostrando que o partir do pão, ele vem substituindo a Páscoa. Entendeu, meus irmãos? Então, quando Yahushua fala que essa é a nova aliança, então ele está fazendo uma nova aliança para o Novo Testamento. Entendeu? É o mandamento do nosso Mashiach, Yahushua, o nosso Rei, o nosso Salvador. Eu estou pegando hoje a tradução da Peshita. Tem outras traduções aqui na mão dos irmãos, e eu espero que os irmãos possam estar entendendo sobre também a questão da imersão. Bom, meus irmãos, que está na última hora. Como fazer imersão? Vocês conhecem um irmão e convidam um outro, mesmo não sendo imergidos os dois. Vão e façam a imersão um no outro. Pode ser os dois. Vão no lago, numa cachoeira, no mar, né, numa água, porque em Hebreus capítulo 10, versículo 9, está falando para a gente ir até lá sem má consciência, sem desejos ruins, limpar, porque logo após o versículo diz para a gente ser lavados com águas puras. Então, sobre a questão da imersão, está muito claro que a gente precisa sim fazer espiritualmente e físico. Sobre a questão do partir do pão, está muito claro que é espiritualmente e físico. Sobre o jejum, é espiritualmente e físico. A oração, espiritualmente e físico. Está difícil de entender, meus irmãos? Eu creio que não. Basta você deixar o seu coração limpo para o Eterno, se entregar de fato. Isso é de se entregar para o Eterno, entendeu? Porque não adianta o desinformante vir falar que a gente está tomando pãozinho com suco, comendo pão da padaria. Isso aí você não tem nem noção. Por quê? Porque a palavra que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, está falando para a gente fazer essa comunhão com um único só pão. Um só. Quando a gente vai fazer o partir do pão, é um só pão. Não é vários pãozinhos cortados ali e vários pães. Então, irmãos, a gente consegue entender que é um. Porque pega junto comigo em Coríntios, onde está dizendo que a palavra do Eterno diz, o cálice de ação de graça que bendizemos não na comunhão do sangue de Yahushua, o pão que partimos não é na comunhão do corpo de Yahushua, portanto, do mesmo modo, pão é um, assim todos nós somos um corpo só, porque todos nós somos participantes daquele único pão. Então é do único pão, a gente é unido com Yahushua Mashiach, que é a cabeça da igreja, que ele é um. Ele, quando partiu o pão, ele partiu o pão, foi despedaçado e distribuído para o povo. Então, meus irmãos, façam vocês. Agora não é ficar esperando por nós, não é ficar chamando, irmãos, como que eu faço batismo, como que a gente faz, eu posso fazer com a minha família. A gente pode, pega, tem 5 na sua família, tem 4 na sua família, tem 3 na sua família, tem 2 na sua família, e um faz imersão no outro, e podem partir o pão. Como partir o pão? Gente, pega um pão sem fermento. Do vinho, não é vinho com álcool, vinho com corante, vinho com açúcar, vinho com água, é da videira, é puro. Tem que ser puro, como o Eterno falou que o seu filho é puro. Ele é o Cordeiro Imaculado puro.
foi entregue por nós. Entendeu, meus irmãos? Espero que esteja ficado... Né? Que não tem veneno, aquele vinho orgânico que não tem veneno. Sem fermento. Sem fermento. Sem fermento e orgânico, né? Não Aí não tem nem veneno até na fruta, né? Isso, tá bem certo. Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Não vamos ficar esticando muito os vídeos, mas eu quero que os irmãos se entreguem de coração limpo. E não negue a imersão. Se o teu irmão aceita o partir do pão e você não quer fazer a imersão, você está negando a imersão. Você está negando, está sendo divisor. Você está... Não pode, irmãos, eu não aceito. Porque se chega uma pessoa lá na minha casa lá e fala assim, ó, pode chegar 10 irmãos lá e falar assim, ó, eu quero fazer imersão, mas eu não quero partir o pão. Você faz a minha imersão? Lógico que nós temos que fazer a imersão dele, nós não podemos negar a imersão dele. Então eu vejo o quanto a coisa é maligna. A pessoa, já vi áudio de irmãos aí falando assim, ó, você vai partir o pão? Vou. Não, então eu não vou te emergir não. Isso aí é obra de quem? Isso é obra de Satanás. Nós não podemos negar a imersão para ninguém não. Independente se ele quer partir o pão ou não, se ele pediu para ser emergido, nós temos que ir lá e emergir ele. Só por aí vocês tiram a noção de qual o espírito que está atuando isso aí. Se é o espírito do eterno ou se é o espírito do diabo. Como é que você vai negar a imersão para uma pessoa porque ela não quer partir o pão? Isso aí é ela com o eterno. A nossa obrigação é ir lá e fazer a imersão e continuar orando por ele. Aí o eterno é que vai tocar no coração dele para ele poder ir lá e partir o pão. Mas a coisa é tão maligna que esses que pendeu para esse lado aí de querer negar o partir do pão, não quer emergir os irmãos não, porque diz que os irmãos vai partir o pão, então só vai emergir pessoas que não partiu o pão. Ele está querendo fazer igual, ele está querendo tomar o lugar do Salvador, querendo determinar quem é que vai entrar no reino e quem é que não vai entrar no reino. Eles não têm autorização para isso não. O Eterno determinou que nós temos que fazer imersão de todas as pessoas. O que o rapaz falou com o eunuco lá, ali a água ali, o que me peça eu de ser batizado? O eunuco falou, nada, basta você crer. Ele foi lá e fez a imersão dele. Então nós não temos direito de negar a imersão para ninguém, independente se ele quer partir o pão ou não. Independente se dali para frente ele vai buscar o Eterno, se não vai, é ele com o Eterno. Mas essas pessoas se acham no direito de tomar o lugar do macho e falar, não, eu não vou fazer a imersão dele não, porque ele não quer partir o pão. Isso é espírito maligno que atua dessa forma aí. Porque quem está com o espírito do Eterno, entende as coisas do Eterno e não vai fazer uma recusa dessa nunca para uma pessoa que quer ser emergida. Veja bem, meus irmãos, só para finalizar uma questão que é tão séria essa parte do partir do pão, que o Mashiach partiu o pão em Lucas capítulo 22, em Atos, os apóstolos partiram o pão, e o Mashiach, quando ele ressuscitou, e estava com 40 dias do seu corpo glorificado, no caminho de Emaús, ele partiu o pão. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, no versículo 30, que vai dizer assim, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando, o abençoou, e partiu e lhe deu, e abriram-se-lhes os olhos, porque o conheceram, e ele desapareceu. Aí depois, no versículo 34 e 35, vai dizer assim, que os apóstolos foram contar para os outros apóstolos o que aconteceu. E os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o mestre, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, fora a história que eles contaram, os apóstolos deram ênfase no partir do pão. E eu vou até trazer para os irmãos aqui, que a palavra grega para partir o pão, o verbo primário dessa palavra, para ver que é tão séria essa questão, é a palavra klau. Verbo que significa quebrar, partir. Em um Novo Testamento, a palavra é usada apenas com respeito ao partir do pão, para distribuição antes de uma refeição, sendo o pão do judeu na forma de bolos finos. Tá entendendo, irmão? Então, o partir do pão é uma coisa muito séria, está ligado com a ceia do Mashiach. Então, o partir do pão é uma coisa, refeição é outra. Tá entendendo, meus irmãos? Espero que o Eterno possa iluminar o coração dos irmãos aí, na orientação que os irmãos aí deu, e que Yahshua possa ser formado em nós, que cheguemos a essa altura do perfeito varão. E façam tudo para honra e glória de Yahshua, irmãos. Que assim seja.